Olá, prezados alunos do curso de Tratamentos Térmicos e Metalografia, do concomitante de Mecânica, bem-vindos de volta. Vamos continuar, né, na parte 2 da nossa aula de ligas metálicas. Falamos na aula anterior sobre as principais ligas metálicas ferrosas, né, e como elas se subdividem entre aços e ferros fundidos. Falamos sobre todo esse braço aqui dos aços, né, em detalhes, e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os ferros fundidos. Ok? Deixa eu avançar lá para a nossa parte de ferros fundidos. Então, como prometido, nessa aula eu vou detalhar um pouquinho sobre os principais tipos de ferros fundidos que a gente tem aparecendo aí nos nossos parques industriais, ok? E um pouquinho das propriedades mecânicas e microestruturais de cada um deles, tá? Vamos começar com o ferro fundido cinzento, né? Que é um dos mais comuns, ok? Então, basicamente, quando eu caracterizo um ferro fundido, tal como um aço, eu sempre falo sobre a porcentagem de carbono, no caso desses camaradas, entre 2,5% e 4%, ok? E é muito comum falar também sobre a porcentagem de silício nos ferros fundidos, que está entre 1 e 3, ok? Só relembrando, antes de eu efetivamente entrar no ferro fundido cinzento aqui, quero relembrar no slide anterior que essa reação de decomposição da cementita em ferrita alfa e grafita, ela é muito importante e central no conceito dos ferros fundidos, porque eu comentei com vocês na aula anterior que esta grafita aqui ela vai aparecer na microestrutura dos ferros fundidos. Então vamos lá para o ferro fundido cinzento para ver como que ela aparece, ok? Esta grafita no ferro fundido cinzento, ela vai aparecer na forma de flocos, ok? Esses flocos pretinhos numa matriz que pode ser uma matriz ferrítica, de ferrita alfa, ou perlítica, ok? Então, por que que a gente tem essa grande importância? Porque em cada tipo de ferro cinzento, né, aquela grafita daquela reação de decomposição, ela vai aparecer com um formato, uma geometria, uma disposição diferente. E é importante que a gente preste atenção em como que a grafita aparece em cada tipo de ferro fundido. Então, falando um pouquinho mais de propriedade, continuando aqui sobre o ferro cinzento, a gente tem natureza frágil, baixa resistência à tração, resiste muito bem à compressão e ele tem um excelente amortecimento vibracional. Queria trabalhar um pouquinho esse conceito com vocês. Tá? Quando a gente está lidando num parque industrial com maquinário muito pesado, motores, compressores, bombas de grande porte, muitos desses equipamentos eles têm uma alta amplitude de vibração. Okay? Eles vibram e o que acontece? Eu tenho que apoiar normalmente esse maquinário pesado em cima de uma determinada base. E aí o que acontece? É desejável que essa base de apoio de um grande compressor ou de uma grande bomba ou de um grande conjunto de bombas tenha essa característica de bom amortecimento vibracional. O que é esse amortecimento vibracional? É a capacidade dessa base, né, de receber a vibração que acontece aqui em cima do equipamento e fazer o amortecimento dessa vibração. O que é o processo de amortecimento? O processo de amortecimento é um processo em que você dissipa, digamos assim, essa energia vibracional e amortece ela dentro da base, ok? Então, o que acontece? Normalmente, quando eu tenho esse maquinário de grande porte, esses equipamentos com níveis de vibrações altos, eu preciso de uma base que tenha exatamente essa característica de amortecimento vibracional. Então, o ferro cinzento, por exemplo, ele seria um excelente candidato para fabricar essas bases para equipamentos com altos níveis de vibração, ok? Então, explicado isso, uma última característica desse camarada é uma boa resistência ao desgaste. Então, a gente falou um pouquinho sobre o ferro fundido cinzento. O que eu gostaria que ficasse? Principalmente a questão da natureza frágil, a matriz, o formato da grafita, que é em flocos, e essa questão do amortecimento vibracional. Vamos para o próximo tipo. Ferro dúctil ou nodular. O que acontece? Só de olhar para a microestrutura, né, do ferro nodular ou do ferro dúctil, você já percebe duas coisas. Se eu chamar ele de ferro nodular,
esse nodular ele está querendo se referir ao formato da grafita. Então a grafita ela aparece nesses nódulos, nessas coisas parecidas com esferas. Então são estruturas mais ou menos arredondadas, ok? Então, você vê que a grafita se apresenta de uma forma diferente. E se você chamar ele de ferro dúctil, que é também um nome usado para se referir a esse tipo de aço, você já percebe que a característica de ductilidade desse aço, desse ferro fundido, é muito boa. Então, o que acontece? Características, então, desse camarada. Normalmente há adição de magnésio ou césio na composição. Matriz, tal como cinzento, ferrítica ou perlítica. A grafita se apresenta em nódulos. Tem uma resistência mecânica mais alta em média comparado ao ferro cinzento, que foi o anterior que nós trabalhamos, e alta ductilidade, como o nome, né, já propõe. Ok? Próximo tipo seria o ferro branco, ferro fundido branco. O ferro fundido branco ele tem uma característica microestrutural da seguinte forma. Se a gente pudesse enxergar a fase cementita e a fase perlita, nós iríamos ver que a fase perlita seria essa fase branquinha, tá? E a fase cementita seria essa fase laranja. Então, o aspecto microestrutural do ferro fundido branco seria algo parecido com isso, ok? É um ferro que tem uma ruptura frágil. Por quê? Porque é um camarada muito duro, ok? Então tem alta dureza, resiste bem à abrasão, né, que seria aquele contato sólido-sólido, ok? A matriz é formada por perlita mais cementita, como a gente viu aqui, e normalmente contém porcentagem de silício abaixo de 1%, ok? O que eu gostaria que ficasse do ferro fundido branco? Alta dureza e fragilidade. Tanto que se você ensaiar um ferro fundido branco até a fratura, você vai ver que a superfície de fratura dele é mais clara. E aí, daí que vem o nome ferro fundido branco. Porque alguém foi lá e ensaiou esse tipo de ferro fundido, e na hora que rompeu, ele foi ver a superfície de fratura, era uma superfície de fratura bem clarinha. E aí ele foi, né, devidamente apelidado de ferro fundido branco. Ok? Bem, essas são as características gerais. Vamos para o próximo. Ferro fundido maleável. Tá? Olha só, aqui no ferro fundido maleável, a microestrutura apresenta uma certa semelhança com o ferro fundido nodular. A grafita aqui, ela também se apresenta em nódulos, ok? Só que esses nódulos, ao contrário do ferro fundido dúctil ou nodular, onde esses nódulos eram esféricos, eles têm esse formato de roseta, que é como se fosse realmente uma flor, ok? Ou seja, uma coisa bem irregular. Então essas rosetas de grafita é que caracterizam esse ferro maleável. Então, como o nome já diz, esse ferro possui alta ductilidade e alta maleabilidade, são ferros fundidos de alta resistência, a matriz ferrítica ou perlítica e a microestrutura formada por esses nódulos de grafita em formato de roseta. Ok? Bem, então, pessoal, só fazer deixa eu acertar essa câmera aqui. Só fazer um comentário, acho que vai voltar. Acho que já voltou. Só fazer um comentário rápido aqui. Essa aula de ferros fundidos, ela é bem visual, tá? Ela é bem para você associar a microestrutura, como a gente está fazendo, e a gente falar sobre as características gerais. E aqui eu queria fazer uma observação que eu sempre faço. O objetivo dessa aula não é que você decore as características do ferro fundido. É que, principalmente, que você fique com essas microestruturas na sua memória técnica, ou seja, que você tenha esse conhecimento técnico da microestrutura na sua cabeça, que quando você chegar, por exemplo, numa empresa, se for uma empresa grande, que fizer ensaio, que tiver um microscópio eletrônico, que você puder ver uma microestrutura, você vai falar assim, esse ferro fundido é do tipo tal. E é esse tipo de associação que eu quero, ok? Logicamente que lá você vai se aprofundar no que você precisar se aprofundar para trabalhar. Agora, eu quero que você tenha os conceitos, digamos assim, mais importantes na cabeça, de forma a você conseguir ligar os pontinhos e criar sinapses necessárias para o trabalho. Uma outra coisa é o seguinte, essas características, como tudo que a gente vai vendo aqui, não são absolutas, ou seja, vai existir, por exemplo, um ferro fundido maleável
que não tem uma resistência tão elevada? Vai. Mas o que acontece? Essas são características gerais. Então eu queria que vocês ficassem sempre com essa ideia de que o que eu passo para você é uma noção geral do mais importante que tem sobre aquele assunto. Só que você pode se aprofundar sobre cada tópico desse aqui de uma maneira bem particular. E isso aí depende do que você vai precisar para o trabalho ou do seu interesse de estudo, e aí é com você, tá bom? Mas o que eu estou te passando aqui com certeza é o que tem, digamos assim, central e muito importante que esteja na cabecinha de vocês, tá bom? Então não se preocupe com questão de ficar decorando lista de características, não é esse o objetivo. O objetivo é entender, né, os conceitos por trás dessas características, ok? Então vamos lá. O último camaradinho que a gente vai conversar na aula de hoje, mas não menos importante, é o ferro fundido vermicular, também chamado em inglês de CGI, né, que é um ferro um ferro com grafita compactada que eles falam. Então o que acontece? Faixas de silício e carbono estão aqui. Você pode perceber que esse ferro fundido tem uma faixa de porcentagem de carbono muito alta, tá? Então é de 3 a 4, tá? Se chama vermicular porque as grafitas aparecem em formatinhos de como se fossem larvas ou vermezinhos dentro, né, da minha matriz, né, ferrítica ou perlítica, tá? Se essa matriz vai ser ferrítica ou perlítica, depende do tipo de tratamento térmico que você fizer nesse camarada. Normalmente são aços mais resistentes a choques térmicos e também tem maior condutividade térmica. Ou seja, a gente já ouviu essa palavrinha térmica 2 vezes, então a gente sabe que esse ferro fundido em específico ele tem boas propriedades térmicas. Então isso é uma coisa geral interessante de ter como conhecimento, tá? E a ductilidade dele é algo intermediário entre o ferro cinzento, que a ductilidade é um pouco mais baixa, e o ferro dúctil, que a ductilidade é um pouquinho mais alta. Então ele tem uma ductilidade intermediária entre esses dois camaradinhos, tá bom? Bem, esses foram os principais, deixa eu dar uma olhada se já acabou aqui, sim. Esses foram os principais tipos de ferros fundidos. Essa aulinha, ela complementa a nossa aula anterior de aços, então com isso nós vimos as principais ligas metálicas ferrosas, vimos os principais tipos de aço e as suas classificações, os principais tipos de ferros fundidos, suas microestruturas, classificações e características, e com isso a gente já tem uma noção geral das ligas metálicas ferrosas. Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai estar vendo alguns tipos de tratamentos térmicos específicos para poder encerrar, né, o nosso conteúdo da disciplina de tratamentos térmicos e metalografia, tá bom? E então eu agradeço novamente, tá, a dedicação que vocês vêm apresentando durante o curso. Eu vejo pelas apresentações dos trabalhos e pelo desempenho, perguntas, né, mas principalmente pela última avaliação aí da sala de aula invertida, que vocês vêm engajados no curso, vêm assistindo às aulas, vêm fazendo um bom trabalho, né, e eu agradeço, né, digamos assim, essa dedicação e essa confiança no trabalho que a gente vem fazendo, e eu acredito que a gente está fazendo realmente um trabalho bem conceitual e está conseguindo atingir os objetivos de passar o conhecimento de uma forma bem efetiva, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, pessoal, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!